galera, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Meu nome é Shirleila, sou da Central de Mantiqueira. Estamos aqui agora com a EBD virtual. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Esteja conduzindo, ó Pai, esta EBD, que seja tudo, ó Pai, para a sua glorificação, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a nossa lição ela é dessa revista aqui, Personagens Bíblicos, volume 1. E nós estaremos fazendo a lição número 6. Quando vocês estiverem em casa, vocês estejam dando uma olhadinha. E eu estou falando sobre superação, né? O que é superação? É a nossa ação em cima de algo, em cima de alguma coisa. Quando nós somos desafiados a conquistar algo, nós fazemos uma ação sobre isso. Então, ela se torna a nossa superação em cima de algo. E então, eu vou estar falando sobre Jacó, né? Jacó teve suas dificuldades. A sua primeira dificuldade foi quando ele nasceu. Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 25, versículo 24 em diante, que diz assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como um vestido de peluda. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado em sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaque de idade de 70 anos quando gerou os seus filhos. E cresceram os meninos. E era Esaú um varão de caça. E Jacó era mais retraído. Então, ele era um varão mais da tenda. Por que Jacó, ele já começou a ter adversidade, começou a ter superação no seu nascimento? Primeiro, que sua mãe Rebeca, ela nem podia ter filhos. Se você olhar aí um pouquinho antes, no capítulo 25 mesmo, mas no versículo 19 ao 23, vai estar falando sobre Isaque, né, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Rebeca engravidasse. E ali Deus concede essa graça para eles dois. E uma das primeiras adversidades dele foi quando ele nasceu, que ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão. Por isso que quando ele nasceu, deram o nome dele de Jacó, que significa suplantador. Suplantador é o quê? É aquela pessoa que vence as suas adversidades. E ele venceu. Jacó, ele era o caçula. Então ele jamais poderia herdar a primogenitura. E sim Esaú. Esaú, ele já era um herdeiro natural de Isaque. Mas Deus conhece muito bem a qualidade dos dois. Então, ele já olha e vê em Isaque uma linhagem perfeita. Só que Esaú, ele por conta de vender a sua primogenitura, em Hebreus, capítulo 12, versículo 16, nos diz o seguinte: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, porque por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. E lá no capítulo 27 de Gênesis, versículo 46, vai nos falar ainda sobre Esaú, sobre essa parte dele ter largado a sua primogenitura e ter virado um profano, porque nos diz assim: E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, estou esgotada, estou cansada, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? Ela está querendo dizer assim: se Jacó tomar uma dessas mulheres, assim como o irmão dele também fez, porque o irmão dele casou com duas mulheres, as filhas de Et, como seria a vida deles? Então, o que Isaque faz? Isaque pega e manda Jacó para uma outra terra. Manda ele
para Padã-Arã. Ele diz assim: Jacó, você vai para essa terra aonde mora o irmão da sua mãe, você vai ficar lá, porque eu não quero que você se case com uma dessas mulheres aqui, que era uma terra cananeia. Então Jacó embarca e vai para essa jornada até esse território, que é onde Labão, o seu tio, mora. E lá ele encontra Raquel. E olha Raquel, ele se encanta por Raquel, só que ainda existe mais uma adversidade para Jacó estar vencendo. O que acontece com ele? Ele vai, se encanta por Raquel, porém ele precisa trabalhar durante 7 anos. Labão diz para ele: olha só, você quer casar com minha filha? Você vai ter que trabalhar durante 7 anos para mim. E ele fez, trabalhou durante 7 anos. Só que ao findar desses 7 anos, ele vem e fala assim: e aí, eu posso me casar? Aí o que ele faz? Pode, claro que pode. Só que ele não dá Raquel para ser sua esposa, e sim Leia. Labão o engana. Olha só, gente, o que acontece com Jacó. E com isso, ele se deita com Leia, achando que estava se deitando com Raquel, e ele é enganado pelo tio dele. E o tio dele diz assim: você quer a Raquel de verdade? Então você vai trabalhar mais 7 anos. Ele teve que trabalhar 14 anos para que ele se casasse com Raquel. Olha só, vou fazer agora uma análise para a nossa vida, né? Às vezes nós desistimos muito fácil das coisas. Jacó passou por 2 coisas na vida dele. A primeira foi com relação ao irmão dele. O irmão dele se vendeu por um prato de guisado. Quantas vezes nós nos vendemos por tão pouco? Por quantas vezes, por nada, nós deixamos a nossa fé, deixamos o amor que nós temos por Deus e preferimos ir por um lado mais profano. E a outra parte, que ele foi enganado durante 7 anos e depois ele teve que trabalhar mais 7. Ele persistiu. Precisamos persistir, não podemos desistir, não podemos retroceder, nós precisamos avançar. Nós estamos numa época de que desistir é se lançar à cova. Então Deus tem nos colocado de pé, tem nos fortalecido, tem dado à sua igreja estratégias para não desistir. Não importa, gente, quanto tempo vamos ficar nessa quarentena, mas que possamos focar em Cristo. Não podemos desistir. Se Jacó não desistiu de Raquel, porque nós vamos desistir dos ideais que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, ele vai, se casa, consegue se casar com Raquel, depois de trabalhar 14 anos para conseguir essa mulher para sua vida. Uma das lutas icônicas, para mim, que é extraordinária, quando ele tem a luta com o anjo. Vou pedir para vocês abrirem em Gênesis, capítulo 32, versículo 22, que diz assim: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. O val de Jaboque na realidade é um vale. E tomou-se e fez-lhes passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, porém, ficou só, e lutou com eles um varão, até que a alva subia. Jacó, ele se fechou por tantas coisas que ele passou naquele lugar. Vou pedir vocês para pegarem a revista, que diz assim: Jacó estava para vivenciar mais um grande momento em sua vida, em seu reencontro com Esaú. O fato que mexeu profundamente com suas emoções e impulsionou a ficar sós consigo mesmo e com Deus, e fazer uma autoanálise. E se quisermos melhorar quem somos, o primeiro passo é o autoconhecimento. E este só pode ser completo se ousarmos
receber de Deus esta avaliação. Então, o momento em que Jacó passa nesse vale, ele tem esse momento a sós, que aqui no capítulo 32 nos mostra. Ali ele teve uma autoanálise da sua vida. E no momento, no versículo 25, diz assim: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a sua junta. O varão foi lá e tocou a coxa, tocou o nervo de Jacó. Porque Jacó falou assim: você não vai sair daqui enquanto não for abençoado. Gente, para mim, esse é um dos momentos mais tensos, porque Jacó, ele entra no val de Jaboque, se chamando Jacó. E na luta com o varão ali, naquele momento, ele sai dali se chamando Israel. Olha como é que Deus muda a história de uma pessoa. Ali ele não só muda a história de Jacó, mas ele também muda a história de uma nação inteira. Porque a partir de Jacó começa a nação de Israel, começam as 12 tribos, começa todas as promessas que Deus tinha feito para Abraão lá atrás, quando ele seria pai de uma grande nação, que ele seria pai de uma nação tão grande que não teria estrelas e nem areias da praia para poder contar. Então Deus mostra sua soberania, ele transforma. Assim como ele transformou Jacó em Israel, ele quer fazer isso sobre as nossas vidas também. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer nos tirar de um estado pecaminoso e trazer e nos transformar para a maravilhosa luz dele. E eu vou estar lendo aqui a conclusão, que nos diz o seguinte: haverá sempre uma luta a ser travada, um desafio a ser vencido e um obstáculo a ser superado. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que enfrentou muitas lutas, mas manteve-se firme até o fim, superando o mundo, o diabo e seu maior inimigo, e a sua própria morte. A vitória de Cristo é a nossa vitória, e nele que permanecemos firmes até o fim. Gente, que vocês possam estar firmes, superando todos os seus obstáculos, superando todas as suas dificuldades, e que possamos estar sempre firmes aos pés do Senhor.